Chega de enrolação, vamos lá. Então, pro assunto. Essa luz aqui não tá me favorecendo, não. Deixa eu mudar de lado. Pra ver se ajuda assim, acho que ajuda. Melhorou um pouquinho. Então, assim, gente, o que eu posso falar pra vocês? Eu percebi que, assim, quando eu me perdi totalmente, que eu cheguei lá no fundo do poço. Que, tipo assim, pra mim já não importava mais nada, sabe? Eu já não tinha mais expectativa de vida, não tinha planos futuros. Eu não tinha mais nada, sabe, gente? As pessoas me perguntavam, o que você quer ser lá na frente, sabe? O que você sonha em ser? Eu não tinha sonhos mais, sabe? Quando você chega nessa fase da vida, você não tem mais sonhos. Eu não tinha mais sonhos. E aí eu voltei, né, pra cá e tal, e aí foi passando o tempo. Eu acredito que antes de eu ter voltado pra minha cidade, eu não tenha tido esse amadurecimento da parte de Deus, não mesmo, porque eu tava super arrasada já, sabe? Tipo assim, não tinha respeito das outras pessoas por mim, não tinha nada. Amizades que, nossa, mais me faziam mal do que bem, sabe? Usavam das minhas condições, tipo, nada a ver, sabe? Umas amizades muito nada a ver. Claro que teve, sim, várias amizades também que, nossa, foram super, sim, construtivas, obviamente. E essas pessoas sabem disso, então, assim, não vem ao caso. Mas, quando eu voltei, então, que eu estava no fundo do poço e que minha amiga me chamou pra ir pra igreja, eu comecei a ir, sabe? Não a ir, mas comecei, assim, a buscar me entregar, assim, sabe? Porque quando você, de verdade, eu acho que se você, aqui, já esteve no fundo do poço, onde nada, nem ninguém consegue te ajudar, eu acho que você já, assim, se você for um ateu, você com certeza pediu ajuda pra alguma coisa, sabe? Tipo, porque a gente não vê mais saída, é como se não existisse nada nem ninguém que possa fazer algo por nós. Então, é natural a gente abrir espaço, eu acho, sabe? Abrir espaço no nosso interior para buscar uma salvação. Acho que é natural. E assim, quando eu fiz isso, né, que eu me entreguei ali, né? Acho que quando a gente se entrega, né, o correto a se dizer. Quando eu me entreguei ali, é como se é como se minha vida se transformasse. É como se minha vida, ali naquele momento em que eu comecei então a me entregar de fato, sabe, assim, ir de fato atrás de querer uma resposta, de querer uma ajuda, de querer uma salvação, sabe? Porque pra mim ali naquele momento seria mais uma salvação, porque eu já tinha até pensado, né, em fazer aquele negócio lá contra a minha própria vida, então assim, já tava numa situação bem complicada, né, gente? E aí, o que eu posso dizer pra vocês que eu percebi nesse processo? Quando comecei, então, a minha entrega, o reconhecimento, né, que eu acho que mais seria isso, o reconhecimento de Deus como meu Salvador, fez com que, assim, continuassem vindo as atribulações, elas não param, sabe? As provações, as dificuldades, tudo que nós seres humanos passamos na vida e na Terra são todas as coisas assim que são provações, a gente vai passar. Não interessa se a gente tem Deus, se a gente não tem. Você que pensa que tipo assim, a pessoa que tem Deus não sofre, a pessoa que tem Deus não passa por provação. Passa, gente, passa, porque é natural. E outra coisa, assim, segundo outras vertentes, a gente está num planeta de prova e expiação, né? Existem fases do planeta e nós estamos exatamente nessa que é de prova e expiação. Enfim, gente, continuou acontecendo. Olha lá, tem gente aqui no campo.
Mas enfim, as provações elas vão continuar acontecendo. E eu percebi que sim, continuaram acontecendo, sabe? As provações, elas vieram, elas não pararam. Mas a forma que, a partir dali, daquele momento em que eu comecei a conhecer a palavra, eu comecei a conhecer a Deus como meu Salvador e todo esse esse conhecimento, né? Essa entrega, esse entender, tudo isso foi me trazendo pensamentos, foram me trazendo ações, tipo assim, como se, antigamente eu não tinha, juro pra vocês, gente, antigamente eu não tinha jeito, inspiração, força, fale como você desejar. Eu não tinha nada disso pra falar com outra pessoa, sabe? Eu não tinha coragem, eu achava que eu não tinha conhecimentos necessários para falar com outra pessoa. Então, eu tinha medo de chegar nas outras pessoas, principalmente quando eram pessoas de poder. Então, assim, quando a pessoa exercia, de certa forma, algum poder em alguma situação, qualquer uma, eu já tinha receio de chegar até ela para conversar, tinha receio de falar aquilo que eu pensava, porque para mim essa pessoa não iria me tratar como igual, né? Porque eu não sou igual a ela. Eu pensava na minha cabeça, a minha cabeça antes de Deus, eu pensava que eu não era igual às pessoas, tipo assim, pessoas que possuem mais poder aquisitivo e pessoas como eu, que não tem muito poder aquisitivo ainda, até o momento, mas Deus quiser, um dia eu vou ter o suficiente para viver bem e dar uma vida boa para minha família, mas por enquanto não tenho. E assim, antigamente eu tinha essa distinção, sabe, entre pessoas com e pessoas sem. E isso me atrapalhou em inúmeras coisas, sabe? Em profissão, eu perdi oportunidade de trabalho, eu perdi oportunidade de relacionamentos amorosos, eu perdi oportunidade de amizades, eu tipo perdi, gente, o não conhecimento de Jesus como Salvador, ele inclui muitas coisas, muitas. E assim, eu pude perceber que isso que a gente pensa é o básico, tá ligado? É o básico. Porque, é o Salvador, né? Você aceitar Jesus como meu Salvador. E é só isso, né? Uma pessoa que vai me salvar lá no fim. Mas não é, tipo, é uma vida inteira. É uma vida inteirinha, totalmente transformada. Então, assim, você começa por ações, né? Deus vai te dando entendimento, Deus vai te dando. Como é que fala? Literalmente é isso, gente. Deus, ele vai mandando pra gente como se fossem uns uploads, tá ligado? De arquivos que a gente baixa na internet. É como se fosse exatamente isso. Deus manda pra gente, a gente faz o upload, a gente começa a entender as coisas, a gente começa a ver que não é daquela forma que a gente pensava. E assim, foi exatamente isso que foi acontecendo na minha vida, dentro da minha casa, com o meu pai e com a minha mãe. Eu fui recebendo esses uploads e, tipo assim, eu entendia quando era. Só um minuto, gente, meu nariz está escorrendo aqui. Quem tem piercing sabe como é difícil limpar o nariz. Mas enfim. Ai, gente, olha. De verdade, eu tô tão tranquila que quem quiser falar, fala, eu não tô nem aí. Mas, enfim, assim. Eu fui entendendo, então voltando, né? Eu fui entendendo que Deus transforma o pensamento nosso, a forma como a gente enxerga aquilo. E aí eu fui percebendo que tinha a hora certa de eu falar, tinha a hora certa de eu parar de falar, tinha a hora pra agir, sabe? Agir assim que eu falo, às vezes eu precisava impor, não impor, mas tipo assim, falar, olha, de verdade, gente, como assim é uma questão mais criminal, né? Uma questão ali logo da parte de justiça, né? Eu, quando eu fui tendo então esses entendimentos, essas coisas, parecia que Deus ia me mandando assim, ó, lei, 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 lei Maria da Penha, lei Maria da Penha, lei Maria da Penha, lei, lei, lei. Estudei muito, 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 muito. E tipo assim, gente, não assim, muito, muito, muito como eu estudaria hoje, que eu tenho essa cabeça, esse entendimento, sabe? Ai, que solzinho chato. Deixa
Deixa eu ver se mudando do lugar da sala. Então, tipo assim, não foi... Acho que aqui tá. Não foi assim, né, gente? Como eu estudaria hoje, né? Obviamente que não. Foi lá no comecinho. Então, tipo assim, Deus ia me mandando aos poucos, sabe? Uma lei aqui, outra lei ali. Aí me mandava um vídeo no YouTube pra ver alguma coisa, sabe? Aí me mandava pessoas, sabe? Advogados. Meus professores também eram advogados na época. Então, tipo assim, teve muitas coisas, sabe? Na época da minha faculdade eu tive professor advogado. E aí, antes de tudo isso, antes de eu voltar pra minha cidade e tudo mais, o meu professor tinha passado algumas coisas pra mim, sabe? Que na época da faculdade eu não tinha usado. Eu não sabia e, tipo, não tinha força pra ir atrás na época da faculdade. E aí depois, quando Deus me começou a trabalhar comigo, né? A me transformar em vida, onde eu acredito que seja minha ressurreição de vida tenha começado. Oiê, bom dia! Eu percebi que, então, uma coisa que eu tinha estudado não, que eu tinha recebido lá atrás, que depois desse processo com Deus, que eu fui me recordar, que eu fui ir atrás pra ver, entendeu? Tipo, foi basicamente isso. Já tinha chegado até mim, mas eu não tinha o entendimento pra ir atrás e concluir. E aí eu fui indo. Aí eu fui atrás de órgãos, eu fui atrás de... Tipo assim, gente, eu fui atrás de várias coisas, sabe? Mas eu não queria nem que meu pai fosse preso e nem que meu pai fosse... No começo eu queria, antes de Deus, eu falando assim, ó, sendo bem realista com vocês, a coisa que eu queria era que ele fosse preso ou que ele fosse internado. Porque eu criei um sentimento assim, sabe? Um remorso não, um rancor muito grande por ele na época, sabe? Porque teve muitas coisas e foram agressões verbais, agressões físicas. Não agressões, né? Porque foi uma só, física, em mim. Ele me deu um tapa na cara. Nesse dia eu chamei a polícia pra ele. Mas, assim, foram acontecendo, foram desencadeando coisas e durante, quando foi que eu voltei? Foi em 2020, 2021. De 2021, no começo do ano, foi. Acho que foi isso daí mesmo, gente. 21, 22 e 23. Não, começo de 2021 até final de 2022. Esse ano que foi 2023, que a minha filha já tava com a gente, que, né, ela nasceu no ano passado, em setembro. Então, assim, setembro, outubro, novembro, dezembro. Os primeiros 4 meses da minha filha foram, assim, muito difíceis. Mas depois do 4º mês da Serena, eu tive, assim, umas outras reflexões, uns outros entendimentos sobre outras coisas que estavam acontecendo na minha vida, que tem a ver com padrões, ciclos de familiares, sabe? Quando você olha assim, você fala, nossa, minha mãe e meu pai vivem desse jeito, minha irmã, meus irmãos vivem, parece que iguais, e eu não quero ser igual, mas aí quando vai passando o tempo a gente vai repetindo esses ciclos, e eu comecei a olhar assim, eu falei, tô repetindo. Mesmo que hoje não pareça, eu sei que eu tô repetindo o ciclo, porque a gente tem que saber olhar os sinais pequenos. Porque os sinais, as coisas que acontecem na nossa vida, elas são antecedidas por sinais pequenos sinais. E aí eu comecei a entender tudo. Aí foi onde, assim, tudo fez sentido na minha vida. Parece que 2023 começou como um raio que estourou no chão, assim, bem na minha cabeça. E minha cabeça expandiu. Foi... Gente, parece loucura, né?
Parece loucura, mas é a realidade. É a realidade. E assim, a gente já tá em... A gente tá em novembro ou dezembro? Tô perdida agora. Eu acho que a gente tá em... A gente já tá em dezembro, não tá? Ai, não consigo olhar aqui, gente, mas foda-se. Não me importa. Não sei se a gente tá no final de novembro, começo de... Enfim. Mas acho que já tá em começo... Ou é começo de dezembro ou é começo de novembro. Mas não interessa, gente, agora. Me deu um branco aqui na minha cabeça. Mas enfim, é assim, gente, o que eu posso falar pra vocês? Eu entendi de tudo isso. Tudo que eu vivi nos últimos anos. E sim, vão ter inúmeros conteúdos aqui pra eu passar pra vocês isso. Eu posso concluir uma coisa de tudo isso. Quando Deus, ele entra na nossa vida e a gente de fato aceita. Não aceita, mas a gente se rende, sabe? Tipo assim, não, realmente eu... Sabe quando assim, eu controlando a minha vida, eu só faço decisões equivocadas, às vezes não tão boas pra mim, então eu vou entregar minha vida a Jesus. Vou querer que Jesus cuide, porque se tem uma pessoa... Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tem uma pessoa nesse planeta que não mente, que cumpre tudo o que promete, que tem amor, empatia, tudo o que a gente procura nas pessoas, no externo, aqui nesse planeta, só Deus tem. Então, assim, não adianta a gente procurar uma coisa que a gente sabe como é em pessoas humanas, principalmente em pessoas que não temem a Deus. E aí eu pude perceber isso e eu fiz essa analogia. Antigamente, antes de Deus na minha vida, eu ia conhecer pessoas, eu ia conhecer qualquer ser humano, sabe? Porque quando a gente trata de ser humano, a gente trata de várias outras coisas, né? Profissão, igreja, escola, faculdade, mercado. O que envolve pessoas é muito amplo, né? Então, assim, eu comecei a entender uma coisa. Quando agora, a partir da minha conversão, do meu entendimento a Deus e tudo isso, eu entendi que assim, agora, a partir da minha vida, da minha ressurreição em Cristo, eu entendi que eu só irei permanecer com pessoas que tenham a Deus como o seu Salvador. E eu não entendia isso antes. Não entendia. Juro pra vocês, eu não entendia. Porque assim, olha, se uma pessoa... Hoje, eu temente a Deus, eu penso assim, eu hoje temente a Deus, mas não é pessoas que frequentam a igreja, hein? Vou deixar isso muito claro. Existe a diferença entre pessoas da igreja e pessoas temente a Deus, a Cristo, tá? Tem os fanáticos e tem os temedores mesmo. Então, assim, eu entendi que se uma pessoa, ela não teme a Deus, ela não respeita a Deus. Porque quando você fala assim, mas por que, Carol, que você tá falando umas coisas dessas? Ué, gente, simples. Se Deus, com tudo o que ele pregou na terra, né, deixando seus mandamentos, deixando seus valores, deixando tudo, por exemplo, a honestidade, a integridade, como é que fala? O amor, né, assim, entre as pessoas, o amor incondicional entre as pessoas, o ajudar o próximo, a empatia, a solidariedade,
Sabe tudo isso que, assim, você vê um que ajuda o outro, sabe? Tipo, se houvesse isso daí no mundo, um ajudando o outro, um ajudando o outro, um ajudando o outro, não ia existir essas merda que existe aí. Então eu entendi que, para minha vida, para o lugar que eu estou, o lugar que eu exerço, tudo que eu estou sendo, né? Porque é tudo que eu estou sendo. Eu decido, então, a partir disso, ter pessoas que sigam esse princípio, sabe? Essas pessoas que respeitem o próximo, que pensem no próximo, que ame o próximo, que ame... Por que pensar desse jeito? Porque assim, gente, se essas pessoas tementes a Deus fazem essas coisas, vocês não concordam que o ambiente, né, as situações, vamos supor... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Hoje em dia, eu trabalhei recentemente, sabe, num lugar aí, um serviço de roça, sabe, gente? Eu vou falar bem a realidade pra vocês. Eu não sei se vocês já viram jabuticaba, mas eu tava apanhando jabuticaba nos pés. E eu tive a oportunidade também de mandar o meu currículo pra uma empresa. Peraí, gente. Ai, tá me irritando meu nariz agora. Eu chorei. E aí eu tive a oportunidade de ir pra uma empresa, sabe? Uma empresa maior, trabalhando em produção. E, tipo assim, não tenho nada contra pessoas que fazem isso, sabe? Lógico que não. Mas, sabe o ambiente? A energia do ambiente? Eu não quero mais fazer parte e eu não quero mais nada na minha vida, sabe? Desde quando eu entendi, eu tive esse entendimento, essa mudança, eu não quero mais nada, nem assim, questão de serviço, de pessoas, de amizade, de namoro, de familiar. Eu não quero mais nada, 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 nada na minha vida que não tenha a ver mais com Deus. Porque quando não tem, sabe, eu fico pensando, nossa, já me ferrei tanto assim, sabe, em questão de relacionamentos. Muito, 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 muito. O último que eu tive, meu pai amado, foi assim, provação atrás de provação, sabe? Eu entrei em depressão, nossa, quase morri, sabe, assim, depressão pós-parto, nossa senhora, um monte de coisa, gente, uma loucura. Mas aí eu entendi que, assim, se eu quero ter paz na minha vida, paz, sabe, que, tipo assim, gente, eu acho que paz é melhor do que dinheiro, eu acho. Porque não adianta a gente ter muito dinheiro e ter gente enchendo o nosso saco do lado. Por isso tem tanta gente com dinheiro que é infeliz. Ali, a realidade é essa, é que existem pessoas e coisas enchendo o nosso saco do lado externo. E que eu falo assim, enchendo o nosso saco, são pessoas mau caráter, sabe? Pessoas mau caráter, pessoas que não se importam com o outro. E aí a pessoa começa a falar, aí você escuta aquilo, aí tipo assim, é uma coisa que não tem a ver com Deus, sabe? Não que fale de Jesus, mas tipo assim, não tem os princípios de Deus. E aquilo acaba se tornando uma coisa irritante de se ouvir, sabe? Nossa, e eu comecei a perceber isso depois de todo esse processo, sabe? Eu comecei a perceber que me irrita agora as pessoas que começam a usar muito do ego, sabe? E se priorizar, sabe? Querer foder os outros se o dele tá bom, tá ligado? E aí, tipo assim, essas coisas me encheram o saco. Eu entendi uma coisa, que tipo assim, eu poderia estar saindo aí procurando trabalhar e tal. Eu quero trabalhar, eu quero muito trabalhar, sabe? Mas eu não quero mais entrar num lugar em que o bem não seja o foco. Acho que é basicamente isso, sabe? Essa empresa que eu comentei com vocês, a maioria das pessoas, elas passam por tratamento psicológico, por psicólogos, né? Então, assim, você pode ver pessoas que saíram de lá
muitas delas afastam por depressão. Então, assim, acho que eu posso ainda continuar vivendo com um pouco menos de dinheiro, já que eu não tenho a oportunidade de trabalhar onde eu tanto desejo. Mas é óbvio, gente, que eu quero trabalhar. Você acha que não? Imagina, queria estar ganhando um dinheirinho aí por mês para ajudar minha mãe em casa, para ajudar as coisas a melhorarem. É óbvio que eu queria, mas por enquanto eu sei que não tenho ainda a oportunidade. Por isso também que eu estou aqui, né? Porque eu acredito que o conhecimento, a sabedoria é uma coisa que ninguém tira, né? Então, eu tendo ou não tendo o emprego que pessoas considerem, né? Porque tudo aqui nesse mundo é consideração. Eu não tendo o emprego que pessoas considerem como o ideal, não vai mudar muito meu caráter, não vai mudar... Quer dizer, tem gente que muda, né? Mas nesse caso, nesse contexto, não vai mudar muito mesmo. O meu caráter, meus pensamentos. Mas eu queria dizer uma coisa, independente de tudo isso, tudo que eu falei até aqui, sabe o que é o mais legal? Quando a gente entende isso de Deus, que a paz dentro de um lar, com a restauração de Deus, ela supre as necessidades humanas. Ela supre. Que eu lembro... Ai, gente, eu não queria chorar. Eu lembro que eu odiava meu pai. Eu lembro que eu odiava o meu pai. Eu tinha muito ódio por ele. E a minha irmã, na época, eu não tinha me convertido ainda. Minha irmã falava, você tem que perdoar ele, porque senão ele não encontra a salvação. E você também não, fica presa. Aí eu ficava pensando, nossa, puta que pariu. Eu, com tudo isso que eu vivo dentro de casa, meus irmãos pra fora. Uma mora em... Não vou falar o nome das cidades não, né, gente, óbvio. Mas uma mora no lugar tal, a outra mora do outro lado do mundo ali. E eu só dentro de casa, né, vivendo isso. Esse inferno. E aí eu fui passando, eu fui entendendo. Eu fui perdoando ele. Eu pedi perdão pra ele. Mas Deus trabalhando, gente. Não foi porque minha irmã falou, foi porque Deus foi trabalhando. E assim, hoje, ver a minha família do jeito que tá, sabe? Meu pai dentro de casa, que não foi pra nenhum lugar. A minha mãe dentro de casa, bem, sabe? Feliz, fazendo as coisinhas dela. Os dois vivendo assim, bem, sabe? Não é... Eu não sei se é o plano de Deus para a vida da minha mãe. Eu não sei. Mas hoje eu sei que ela vive bem, sabe? Ela vive em paz. E eu, a minha filha, Serena, ver a minha filha brincando com meu pai, ver o meu pai brincando com a minha filha, ver os três brincando juntos, sabe? Eu achava que a minha mãe não ia conhecer uma filha minha, gente. Eu falava pra minha mãe, antigamente, quando ela sofria e chorava todo dia, eu lembro dela, tô falando pra ela, eu falo, mãe, você vai morrer e não vai conhecer uma filha minha filha, seus netos. Ela falava, besteira, menina. Tá louca, veio essa boca pra lá. Mas ela em depressão, magra, já não tinha aquela energia. Fraca, tava fraquinha, tadinha. E hoje não, gente, sabe assim, nossa.
É muito incrível a presença de Deus, a mudança de Deus na nossa vida. Eu nunca me imaginei estar aqui falando isso. Nunca. Se eu visse um pedacinho assim, sabe? Do que tô vivendo aqui hoje com vocês. Lá atrás, quando eu negava. Eu não sei o que seria. Eu acho que eu ia falar capaz, mas tá louco da cabeça. Mas assim, gente, hoje eu entendo a importância de Deus na nossa vida, sabe? Deus, ele vai dando entendimento, ele vai dando abertura, ele vai dando sabedoria, ele vai dando tudo, todas as ferramentas que a gente precisa pra tudo, pra tudo. Ele vai dando. E de uma forma natural. Então, assim, eu não sei se serviu pra alguém, sabe? Mas assim, eu queria dizer aqui uma coisa pra vocês. Deus, ele tem o poder de mudar. E não fique pensando que Deus tem que mudar aquela outra pessoa primeiro pra depois mudar o ambiente. Não. Deus mudando você, Deus mudando eu. Nós tornamos ferramentas de Deus. Nós tornamos, eu nem sei como falar, gente. Nós tornamos ferramentas, nós tornamos profecias, sabe? Nós tornamos tudo. A gente torna tudo possível, sabe? Quando a gente tá em Deus, Deus nos faz ferramentas. E uma pessoa que tem Deus no coração, ela pode espalhar esse amor para mais quantas pessoas Deus tiver como plano restaurar. Eu acredito que seja todo mundo, porque todo mundo merece, sabe, se sentir em paz, se sentir bem, se sentir feliz. Eu fico imaginando assim, hoje, né, hoje em dia, antigamente, acho que por tudo isso que eu sofri dentro de casa, eu sempre fui muito a louca de ter uma família, sabe? Peraí só um minuto, gente. Eu sempre fui a louca de ter família. Sempre. Ai, só tomando no cu, porque eu fazia tudo que os outros queriam, sabe, é erradíssimo. E aí depois disso, eu tive o entendimento que só quem ama e teme a Deus que vai entrar na minha vida. Porque hoje em dia eu sei me valorizar muito, sabe? Me valorizar como Deus me valoriza. E isso é em todos os sentidos, tanto dentro da minha casa, com familiares, com profissionais, com qualquer um, gente. Eu juro pra vocês, eu acho assim, olha, até pessoas que eu admiro muito. Sério mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei pensando numa coisa. Uma amiga minha foi numa palestra ontem, acho que foi, lá em Campinas. Ela foi num... eu nem lembro agora, Royal, alguma coisa lá. E ela foi numa negócio de advocacia lá da OAB. E ela teve uma palestra com o Cortella. Gente, eu amo demais. Admiro, não amo, admiro demais o trabalho do Cortella. Porque nas palavras dele, porque cada um fala de um jeito, cada um se expressa de uma forma. Nas palavras dele, ele mostra o quão importante o ser humano é, sabe? Cada um. Qual a sua obra, né? Qual a sua missão de vida, qual o seu propósito de vida. E tem que ser algo significante na vida de outras pessoas.
Porque só o que é significante para a nossa vida, para a nossa própria vida e para a vida, para o bem do outro, isso é uma virtude vinda de Cristo. Porque Cristo, Deus, Ele é bondade, Ele é caridade, entende? Então, assim, tudo que a gente faça pra nós, pro outro, é uma atitude boa. E aquilo que eu falei pra vocês de autoridade, né? Que Deus, Ele muda isso, Ele ressignifica tudo. E nos torna iguais uns aos outros. Eu fiquei pensando assim, nossa, não tem nenhuma intimidade com Ele, né? Mas ia ser muito engraçado se eu chegasse nele e falasse assim, eu tinha pensado até em falar pra mulher, falar assim, fala lá pro Cortella assim, ó, que se ele é uma pessoa realmente muito esperta, muito inteligente, ele vai saber que nada ele sabe. E eu o chamando de velho barrigudo, ele vai olhar pra minha cara e vai rir comigo. Porque ele sabe o quão isso é insignificante. E aí eu comecei a dar risada de umas loucuras que eu pensei assim, gente, ai que loucura. Porque, tipo, é uma brincadeira que eu faria assim com um amigo meu mesmo, sabe? Se bem que hoje em dia eu não faria mais esse tipo de brincadeira, né, velho barrigudo. Mas eu acho que ele não se importa. De verdade. Porque eu acho que depois que a gente se encontra na vida, nada disso interessa, gente. Eu era gordinha, né, antigamente. E aí depois que tudo isso mudou, tudo e tal, eu comecei a entender várias coisas, sabe? As coisas vai fazendo mais sentido, antes não fazia. E aí as coisas se tornam mais simples, realmente. E é a gente que complica a vida. Mas é papo pra outro vídeo, gente. Chega, já falei muito, tá bom? Um grande beijo, obrigada por esse dia. Hoje é um sábado de manhã aqui. Hoje é um sábado de manhã e eu não lembro se é início de dezembro, final de novembro. Não lembro. Mas eu acho que é início de dezembro já, né? Espero que sim. Tchau, gente. Tô perdida.